Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre o comportamento da pressão arterial. É normal sua pressão arterial ficar sempre a mesma ao longo do dia? Ou será que ela oscila ao longo das 24 horas? Fica comigo até o final desse vídeo se você quer entender o comportamento da sua pressão arterial e se sempre ela tem o mesmo valor. Eu sou a doutora Érica Vidal, cardiologista, e meu propósito aqui no canal é dar informações para vocês sobre saúde. Como é que vocês otimizam a saúde, previnem as doenças e vivem com a melhor qualidade de vida. Aqui no canal, vídeos todas as terças e quintas às 18h30 com conteúdo relevante sobre saúde, sobre exercício, sobre qualidade de vida. Quer saber um pouquinho mais que a doutora Érica Vidal? Tem aqui na descrição o meu site. Tem aqui também na descrição bastante vídeos anteriores, onde tem bastante conteúdo sobre saúde, sobre doença, sobre exercício. Então, pode maratonar que tem bastante conteúdo relevante para vocês acompanharem aqui. Se você ainda não está inscrito, não deixe de se inscrever no canal, ative as notificações e compartilhe o conteúdo. Se esses conteúdos que eu faço para vocês fazem sentido, vocês curtem, não deixe de acompanhar a página, compartilhar e ficar aqui inscrito no canal, para que vocês recebam as atualizações semanais dos conteúdos. Então, vamos falar sobre o comportamento da pressão arterial. Então eu sempre falo, poxa doutora, minha pressão é sempre 12/8, minha pressão é sempre 11/7, ou tá sempre alta, 14/9. Será que esse comportamento da pressão arterial é sempre o mesmo? Quando eu vou aferir a pressão, esse valor tem que estar sempre o mesmo? A nossa pressão arterial, ela sofre junto com o nosso ciclo circadiano, que é ao comportamento do nosso organismo ao longo das 24 horas. Nosso organismo, ele tem momentos adequados para liberação ou supressão de hormônios e o comportamento dele varia ao longo do dia. E junto com isso, a nossa pressão arterial também oscila ao longo do dia. Vamos começar pelo período da noite. Durante a noite, o nosso sistema nervoso simpático, que é da ativação, ele está diminuído. O que prevalece é o nosso sistema nervoso parasimpático. Então, o fisiológico é durante a noite nós temos um descenso da nossa pressão arterial. Ou seja, a nossa pressão arterial ao longo do sono, ela tem que reduzir. Esse é o comportamento fisiológico. Quando a gente sai do período da noite e inicia o período da manhã, que a gente vai ter o despertar, o período de vigília, o que acontece é a liberação de hormônios como cortisol, adrenalina e noradrenalina, que faz com que a gente esteja em estado de alerta, então aumenta o nível da nossa pressão arterial. Então, quando a gente está dormindo, nossa pressão está mais baixa, a gente despertou, a nossa pressão começa a aumentar. Então, é por isso que muitas vezes a pessoa tem níveis de pressão arterial mais elevados no período da manhã. Ela desperta com um nível elevado, ou seja, está tendo um pico de cortisol expressivo e está tendo elevações do nível de adrenalina e noradrenalina que mostram que esse comportamento dessa pressão está mais elevado. Ao longo do dia, do nosso período de vigília, a nossa pressão arterial ela sofre muita influência do que a gente está fazendo. Níveis de estresse e níveis de atividade principalmente. Então, se ao longo do dia eu tenho períodos que eu estou mais estressado, mais agitado, mais ansioso, é até fisiológico a pressão ficar mais alta. Assim como se eu me imponho a fazer algum tipo de atividade física, seja uma caminhada, seja um exercício, uma tarefa de casa, seja subir um lance de escada, qualquer tipo de esforço, a nossa pressão vai aumentar secundária a esse esforço que a gente está fazendo. E conforme vai chegando já ao entardecer e o anoitecer, que o nosso sistema nervoso parasimpático vai sobressaindo de novo e o simpático vai sendo reduzido, a nossa tendência da pressão é reduzir. Ou seja, a nossa pressão ela tem um comportamento oscilatório ao longo do dia, mais baixa à noite e durante o dia mais alta, e ela sofre influência real dos níveis de estresse que a gente tem, porque tem impacto literal na liberação de hormônio e também nos níveis de atividade que a gente está fazendo. Então, o normal da pressão arterial é ter essa oscilação. Por exemplo, se você estiver tendo uma dor, se eu estou com dor, eu tenho de uma topada, um machucado, ou mesmo uma dor de cabeça, uma dor no corpo, isso pode ser um gatilho para desencadear o aumento da pressão arterial. Então, a nossa pressão arterial, ela sofre muito reflexo
da nossa oscilação hormonal, do nosso nível de estresse, de ansiedade e também dos nossos comportamentos, do nível de atividade que a gente está impondo. Como você precisa saber se minha pressão é normal ou não ter essa oscilação, se esses níveis de elevação são normais, a gente pode utilizar de alguns artifícios. O exame que avalia essa pressão ao longo das 24 horas é o mapa. É quando a gente coloca aquele aparelho de pressão e fica 24 horas. Eu vou ver o meu comportamento tanto durante a vigília, quando eu estou desperto, e também durante o sono, quando eu estou dormindo. Isso é o único exame que consegue acompanhar a nossa pressão durante o dia e durante a noite. Mas, no geral, você não precisa fazer o mapa. Você pode fazer esse acompanhamento e, sendo você hipertenso ou não, a sua pressão vai ter essa oscilação, e para a gente saber se a sua pressão está efetivamente controlada ou não, com remédio ou sem remédio, a gente precisa ver esse comportamento. Se ao longo do dia a sua pressão oscilar, ficar acima ali de 14/9 na maior parte do dia, isso mostra que a sua pressão está ficando aumentada. Se você já toma remédio, você vai precisar ajustar a medicação. Se você não toma remédio, muito provavelmente você vai precisar iniciar. Além disso, durante o sono eu vejo como é que está essa redução da minha pressão arterial. Então, será que minha pressão está reduzindo de uma forma adequada? Quais seriam as causas que poderiam impactar eu não ter uma redução normal da minha pressão ao longo do sono? Se eu tenho algum distúrbio de sono, se eu tenho insônia, se eu tenho apneia obstrutiva do sono, isso pode ser justificativa para eu não ter esse descenso da pressão arterial ou até ter uma hipertensão mais acelerada ao longo da noite. Então, quando eu consigo entender o comportamento normal e essas oscilações ao longo do dia e o que pode causar essas oscilações ao longo do dia, a gente consegue ser mais incisivo. Então, quais são os pontos do meu dia a dia, dos meus comportamentos, da minha saúde que eu preciso otimizar para que eu, entendendo que minha pressão fisiologicamente vai oscilar, se essa oscilação está dentro do limite da normalidade ou não. Quando a gente fala da oscilação da pressão durante o exercício físico, o melhor padrão da gente avaliar é através do teste de esforço, que aí eu consigo avaliar se essa pressão está aumentando condizente ou não com a carga de exercício que eu estou realizando. De antemão dessas informações, eu consigo dizer se essa oscilação está dentro do limite da normalidade ou não. Então, a oscilação da pressão arterial é um comportamento normal fisiológico do nosso organismo até determinado ponto, e é isso que a gente precisa acompanhar. Eu entender que minha pressão nunca vai ser sempre 12/8, isso é o fisiológico, e aí a gente vai atingindo, vendo de uma forma precisa e individualizada o comportamento da sua pressão, se tem momentos que ela está mais aumentada ou não, se isso é normal ou não, dentro do esperado para aquela determinada situação. Então, para aqueles indivíduos que têm pressão arterial mais elevada ao longo do dia, na manhã, e aí logo depois do exercício reduz, isso já até foi um vídeo que eu fiz para vocês. O que pode acontecer, esse indivíduo talvez botar a medicação mais para o período da noite, para ter uma cobertura no período da manhã. Essa individualização da definição do horário da medicação, caso você seja necessário utilizar, entender qual é o ponto, então, será que é meu sono que está ruim, eu preciso intervir no meu sono para ter o melhor comportamento da pressão? Isso é a melhor avaliação, é a melhor abordagem que a gente pode ter para um controle efetivo da pressão arterial e da nossa saúde. Então, se você tem alguma oscilação e tem dúvidas, deixa aqui nos comentários, vamos trocar essas informações. E essa oscilação da pressão é normal até a página 1, quando a gente vira a página, isso pode ter alteração. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa aqui a sua curtida, não deixe de se inscrever no canal, ative as notificações e eu conto com vocês que curtiram o conteúdo para compartilhar, para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Compartilhe no grupo de família, no grupo do trabalho, para que mais pessoas tenham acesso à informação sobre saúde, sobre como prevenir as doenças e viver com a melhor qualidade de vida. E eu vejo vocês no próximo vídeo, pessoal.